E aí pessoal, bem-vindos à segunda parte da nossa aula de semiologia da IFMSA. Na primeira parte, a gente já conversou um pouco sobre os 3 primeiros tópicos da anamnese, a identificação, a queixa principal e a HDA. E agora a gente vai falar um pouco sobre os outros 4 pontos que restam ser discutidos. Então vamos lá para não demorar. Logo depois da HDA, a gente entra na história mórbida pregressa, que é uma forma da gente repassar tudo que o paciente já tem de histórico médico. O livro da Barbara Bates, ele tem uma divisão bem didática, que facilita muito lembrar os pontos importantes e não esquecer de perguntar nada. Então, ela divide as questões da história mórbida pregressa em infância e adulto. E dentro do adulto, ela divide em clínica, cirurgias, psiquiatria e adiciona ainda histórico ginecológico obstétrico para as mulheres. Em termos de infância, a gente tem que perguntar sobre as imunizações que as crianças têm de fazer. O famoso calendário vacinal infantil, aquele que tem várias campanhas simpáticas às crianças. O calendário já foi atualizado várias vezes, então a depender da idade do paciente, as vacinas variam um pouco, se é que tinha calendário na época em que a pessoa nasceu. O calendário de vacinação foi criado em 1973, então pessoas hoje, no ano que eu estou gravando, 2020, pessoas acima de 56, 57 anos nem devem ter feito nada. E a princípio, a gente não precisa entrar em pormenores de quais vacinas, até porque o paciente, na maioria das vezes, ele nem lembra. Da infância, a gente também pergunta sobre aquelas doenças básicas: varicela, febre reumática, cachumba, rubéola, sarampo, meningite, hepatite, poliomielite, coqueluche. Por que isso é importante? Porque algumas doenças que o paciente tem na vida adulta, elas podem ser reflexo de doenças da infância. 2 grandes exemplos são a febre reumática e a varicela. A febre reumática é uma resposta do organismo a uma infecção estreptocócica na faringe, ou seja, uma amidalite de criança. O sistema imune ele produz anticorpos contra o antígeno de um Streptococcus específico, que é o beta-hemolítico do tipo A. Esse anticorpo contra essa bactéria é muito parecido com as proteínas valvares do coração, o que pode fazer com que o nosso sistema imune ataque essas válvulas. E aí, na vida adulta, isso pode se manifestar como todos os tipos de doenças valvares: estenose aórtica, estenose mitral, insuficiência aórtica, insuficiência mitral. E todas essas doenças podem evoluir com insuficiência cardíaca. Então o paciente chega com dispneia, edema de membros inferiores, turgência jugular. É muito importante que a gente pergunte sobre a febre reumática. Outro exemplo é a varicela, ou seja, a catapora, né, na infância. Esse vírus ele também pode ser reativado e voltar como herpes zoster na idade adulta. A gente já falou da herpes zoster lá na queixa principal, que o paciente às vezes chama ele de cobreiro. E são lesões em faixa, muito dolorosas e que vão acometer um dermátomo específico. Agora, da vida adulta, aquela divisão em 4, começando pela clínica. A gente abre perguntando se o paciente tem alguma comorbidade que ele acha importante. Dá o espaço para ele falar primeiro. Depois que ele falar o que ele acha importante, a gente fecha um pouco para algumas questões mais específicas. Tem diabetes? Tem hipertensão? Para muitos pacientes, diabetes e hipertensão não são doenças, ainda mais se elas estão tratadas, aí pode esquecer. Às vezes a gente só descobre vendo aquela lista de remédios da HDA. A gente também tem que perguntar por hepatite, asma, HIV, se o paciente já foi internado alguma outra vez e também, por último, e não menos importante, se ele tem alguma alergia. Segundo tópico, então, cirurgias. Quais cirurgias o paciente passou? Descrever a idade que ele tinha, quanto tempo ele ficou internado e se teve alguma complicação cirúrgica. Em termos de psiquiatria, a gente pergunta se ele tem algum diagnóstico, se ele já foi internado alguma vez por questões psiquiátricas. E é bom lembrar que muitos pacientes não vão saber o que é psiquiatria. Então, a gente pergunta se ele já teve algum diagnóstico da mente e exemplificar depressão, ansiedade, síndrome do pânico. Se sim, vale a gente perguntar para o paciente como ele se sentia, como ele foi diagnosticado, se foi por um médico, se ele toma algum remédio para esse quadro dele.
Porque alguns pacientes podem achar que ficar um pouco triste de vez em quando pode ser considerado depressão. Então a gente tem que sempre lembrar de explicar para o paciente. E por último, para as mulheres, o histórico ginecológico obstétrico. A gente inclui aqui idade em que a paciente menstruou, se ela já entrou em menopausa e também com que idade entrou, se já tiver entrado, se percebe alguma alteração do ciclo menstrual, se a paciente está em uso de anticoncepcional. E para o lado mais obstétrico, perguntar por quantas gestações a pessoa passou, quantos partos, e lembrar que gestação e parto são diferentes, certo? A pessoa pode perder alguma gestação. Então, se sofreu algum aborto também, que tipo de parto foi? Foi cesárea ou foi normal? Teve alguma complicação durante a gravidez ou durante o parto? E às vezes a gente pode se deparar com esse símbolo aqui, que a gente pode fazer também ele, mas eu pelo menos, às vezes, quando ele aparecia pra mim, eu ficava tipo, o que é isso, tá ligado? No exemplo que eu botei aqui, G4P3C1. G é gestação, então significa que a paciente teve 4 gestações. P é parto, 3 partos, e desses, um deles foi cesárea. Então é isso que significa esse código maluco que às vezes aparece e é bem estranho. Agora a gente entra em história familiar. Aqui a gente vai fazer um heredograma, que nem lá da genética, e a gente vai perguntar sobre a saúde dos parentes mais próximos daquela pessoa. Pais, irmãos, filhos, netos, avós, até tios, a gente pode botar. Acho que esses são os mais importantes. A gente começa perguntando se tem alguma doença hereditária que seja conhecida já da família. Bem aberto para o paciente falar primeiro, como sempre. Depois, a gente começa a fechar um pouco, mas fechar abertamente, entende? Algum parente seu teve alguma doença que o senhor acha importante e depois a gente especifica mais algumas doenças. Pergunta se tem casos de hipertensão, de diabetes, colesterol alto, asma, doenças cardíacas, doenças psiquiátricas, etc. Vale perguntar também sobre doenças infecto-contagiosas, a tuberculose, por exemplo, principalmente se as pessoas moram juntas. E por último, a gente questiona se já houve algum óbito na família, se os pais do paciente são vivos ainda, e caso eles não sejam, a gente tem que lembrar de perguntar do que a pessoa faleceu e com que idade faleceu. Isso é muito importante. E aí, nós chegamos no famoso perfil psicossocial, o vulgo tijolinho. Aqui a gente vai tentar se infiltrar na vida daquela pessoa, os hábitos, onde é que ela mora, como se alimenta, bem Globo Repórter. O PPS, ele se trata da história pessoal e social. Aqui a gente quer os aspectos da vida do paciente. A gente pergunta em que tipo de casa o paciente mora, se ela é feita de alvenaria, por exemplo. Por isso, o tijolinho ali. Lembrar que casas de pau a pique, por exemplo, são propícias para abrigar o barbeiro, que transmite a doença de Chagas. Vamos também ver um pouco da qualidade de vida do indivíduo. Se ele tem água encanada, se ele tem saneamento, energia elétrica. E aí a gente pode perguntar também se ele tem algum animal em casa, ou algum foco de animal próximo. Às vezes o paciente não tem animais domésticos, mas mora do lado de um terreno que ele sabe que tem muitas pombas, muitos ratos, que também podem ser vetores de bactérias e fungos, principalmente respiratórios. Ter criação de aves também dentro de casa aumenta muito o risco de doenças fibrosantes do pulmão, por exemplo. Se ele tem algum animal, a gente tem que perguntar se esse animal está com as vacinas em dia. Aqui, a gente pergunta também sobre os hábitos de vida do paciente, com que frequência ele se exercita, como é a alimentação dele, e também sobre o uso de substâncias, consumo de álcool, drogas e tabagismo. O tabaco a gente avalia pela carga tabágica, em maços ano. A gente pergunta quantos maços de cigarro o paciente fuma por dia e depois pergunta por quantos anos o paciente fumou. A gente faz uma multiplicação e isso dá a carga tabágica em maços ano. E perceber que é maços ano e não maços por ano, porque é uma multiplicação, não divisão. Se ele parou de fumar, há quanto tempo ele parou? Consumo. Já vi várias vezes até o paciente falar que parou de fumar e ele diz que no caso foi há 3 dias atrás. Então a gente tem que perguntar quanto tempo ele parou. Consumo de álcool. Qual o tipo de bebida que o paciente ingere? Se ele for pouco específico, a gente pode colocar numa linguagem mais figurada, tipo quantas latas de cerveja, ou quantos copos de cerveja, ou quantas garrafas de cachaça.
Se o paciente bebe muito, ele pode mentir também. Então, quando a gente faz a pergunta, a gente pode colocar um número e exagerar um pouco para cima, para o paciente se sentir confortável em falar a verdade. Então é meio que uma armadilhazinha. Quantas garrafas de cachaça o senhor toma, seu José? Mais de 5 por dia? Não, doutor, capaz, só 2 por dia. E aí a gente pega. Caso a gente sinta que o paciente pode ser um alcoólatra, existe um protocolo chamado Protocolo CADE para a gente aplicar nele. O Protocolo CADE ele é um acrônimo dividido então em 4 letrinhas ali que vão avaliar coisas diferentes sobre o modo com que o paciente bebe. O C é o cut down, é se o paciente já sentiu que ele deveria diminuir a quantidade de bebida que ele ingere ou parar totalmente. O A é o annoyed, é se as pessoas no entorno do paciente já se incomodaram ou criticaram ele pela forma com que ele bebe. O G é o guilty, é se o paciente já se sentiu culpado pelo jeito com que ele bebe. E o eye opener, ele avalia a dependência física, se o paciente precisa acordar de manhã e beber para ter um dia normal, assim, para ter um dia bom. Então essas coisas, essas perguntas avaliam 3 coisas diferentes. A percepção do próprio sujeito sobre o seu beber, a percepção dos outros sobre o beber do paciente e a dependência física. 2 respostas positivas para esse questionário identificam 75% dos dependentes de álcool, com uma especificidade de 95%. Ou seja, a cada 100 pessoas onde o teste dá positivo, 95% delas realmente são alcoólatras. E essa especificidade aumenta se a gente tem mais de 2 respostas positivas. Saindo do uso de substâncias, a gente também pergunta no perfil psicossocial sobre a rede de apoio que o paciente tem, que são pessoas com quem ele vive junto, sejam familiares ou profissionais, e que podem ajudar, principalmente caso se trate de um idoso ou um portador de doença crônica. E é importante ter alguém junto para ajudar a coordenar esse tratamento. Viagens recentes que o paciente fez, elas também são de interesse, para saber caso o paciente tenha viajado para algum lugar que tem alguma doença endêmica, que pode não ser típica do lugar onde está sendo feita a anamnese, e que não vai ser nossa primeira hipótese. Acho que os pontos principais do PPS são esses, e para terminar a anamnese, a gente vai entrar então na revisão de sistemas. A revisão de sistemas, então, é uma série de perguntas bem prontas sobre cada um dos principais sistemas do corpo humano que a gente faz após a anamnese ou junto com o exame físico, onde o paciente responde se sim ou se não. E se a resposta for sim, a gente tenta explorar melhor isso, caso seja relevante. Os objetivos da revisão de sistemas são documentar sintomas, desvendar problemas que o paciente não percebeu e analisar se pode haver alguma outra repercussão sistêmica da doença que o paciente tem. Como são muitas perguntas, o que se indica é fazer esse questionário seguindo uma ordem da cabeça para os pés, que também é o que a gente indica para fazer o exame físico, cabeça-pé. Então, para economizar tempo, é legal treinar o exame físico fazendo junto à revisão de sistemas. Nesses casos, por exemplo, se a gente estiver examinando as orelhas do paciente, a gente já pode fazer a revisão e perguntar: como está a audição do senhor? E sim, isso pode tornar as coisas um pouco complicadas na hora, mas a prática leva à perfeição. Como pode ser bem estafante essa parte de várias perguntas, dizendo sim ou não, a gente já avisa o paciente o que a gente vai fazer, falando algo do tipo: agora vai parecer que você está respondendo uma centena de perguntas, mas é importante para ter certeza de que não esquecemos de nada. A gente introduz o que vai fazer, principalmente se o paciente estiver de mau humor. É legal para cada sistema a gente começar as perguntas com uma pergunta geral. Tipo, se for coração, perguntar: o senhor tem algum problema de coração? Para depois perguntar: o senhor sente palpitação? O senhor tem sentido alguma dor? Etc. E como pode levar bastante tempo isso, a gente deve ter discernimento de quais pacientes precisam ser mais detalhistas, nos quais a gente precisa ser mais detalhistas e no quais a gente pode ser mais objetivo. Então, pacientes que têm maior idade, mais doenças secundárias, etc., a gente vai gastar um pouquinho mais de tempo na revisão de sistema. Para cada sistema regional, a gente pergunta: o senhor ou a senhora já teve
tarararã. A gente começa primeiro com o geral, que não se encaixa em nenhum sistema específico. Então, por exemplo, perda de peso, perda de apetite, cansaço, febre, etc. Depois a gente vai para o maior órgão do corpo humano, a pele e as mucosas. Notou alguma alteração de pele, alguma erupção, coceira, nódulo, etc. A partir daí, a gente vai para aquele esquema então de cabeça em direção ao pé. Na cabeça, teve dor, sentiu tontura, bateu a cabeça recentemente, aí descemos para os olhos. O senhor enxerga bem, o senhor usa óculos, tem visão dupla, coceira, dor. Aí, ouvidos. Como está a capacidade auditiva do senhor? Notou zumbido? Alguma secreção saindo? Aí, nariz. Alteração de olfato, sangramentos nasais. Eu não vou entrar no mérito de cada um dos sintomas, de cada uma das questões que a gente tem que fazer, porque tem listas que resumem muito bem o que perguntar de cada sistema. E ia ficar muito maçante se eu falasse as perguntas para vocês. Ia ficar muito longo, ia ficar muito chato. Eu deixei algumas delas listadas aqui do lado para vocês pararem o vídeo e darem uma olhada se vocês quiserem. Eu vou me ater aqui a ajudar a decorar a ordem e não se esquecer de nenhum sistema. Então se segue. Depois do nariz vem a boca e depois da boca não tem mais nada. Então é o que segura a cabeça no corpo, o pescoço, certo? O pescoço, a gente pergunta: o senhor tem nódulos? O senhor sentiu aumento de tireoide? Isso aí. Abaixo dele a gente tem o tórax. As mulheres têm mamas no tórax. Então a gente lembra de perguntar, entre outras coisas, se a paciente faz o autoexame regularmente. No tórax também a gente tem os pulmões. Então a gente vai investigar, fazer as perguntas que envolvem o sistema respiratório. Entre os pulmões, isso galera, o coração. Então se seguem perguntas do sistema cardiovascular. Logo abaixo vem o estômago, o intestino, então o sistema gastrointestinal. Abaixo a gente tem a bexiga, então já pensem, sistema urinário. Depois a gente tem as genitálias, sistema genital. E chegando nos membros inferiores, a gente lembra que as pernas, elas são membros periféricos, certo? Então a gente vai fazer perguntas do sistema vascular periférico. Isso aqui são as varizes, os edemas, dor quando caminha, por conta de falta de oxigenação, a gente chama de claudicação intermitente. E depois disso, sobram alguns sistemas mais difíceis de encaixar nesse esquema de cabeça-pé. Por isso eu propositalmente coloquei essa imagem das pernas bem fortes, para vocês lembrarem do sistema músculo-esquelético. Fraqueza muscular, dor muscular, limitação de movimentos, por aí. Abaixo aqui a gente tem o pé do paciente. Então a gente lembra do pé diabético, que é uma manifestação do diabetes, certo? E é uma doença endócrina. Então vamos perguntar coisas do sistema endócrino. Além disso, o pé diabético ele acontece por quê? Por causa de uma neuropatia periférica diabética, o que nos remete ao sistema nervoso. Então perguntamos perguntas do sistema nervoso. E por último, o dedo. Vocês já bateram o dedo no chão e arrancaram o tampão dele? Sangrou a fu, né? Pois então, sistema hematológico. E era isso, pessoal. Então, como vocês podem ver, são muitos sistemas e várias perguntinhas para cada sistema. O resultado dessa multiplicação dá muitas perguntinhas. As perguntas vocês vão ter que ler e reler mesmo para lembrar, porque senão essa aula ia ficar muito chata. Mas a boa notícia é que acabou. Essa foi então as aulas de anamnese do nosso curso introdutório de sêmio. Espero muito ter ajudado e não ter sido tão chato. E agora vocês podem dar uma olhada nos vídeos de exame físico que a Mariana Mendonça fez, pessoal. Valeu!